Boa noite a todos. É com grande satisfação que temos a nossa aula inaugural do Retina Instituto, onde a gente conta hoje com a presença de grandes nomes da retinologia brasileira, como o Dr. Otaviano Magalhães e o Dr. Michel Fará. Ambos falarão hoje aqui com a gente. O Dr. Otaviano preparou uma palestra e logo em seguida o Dr. Michel Fará relatará vários tópicos da retinologia. E é com muita alegria que eu recebo hoje aqui os meus fellows aprovados no Retina Instituto, são os nossos primeiros fellows. E eu conto com eles aqui, com a Carolina Ranas, que veio do Instituto de Olhos e Ciências Médicas, e o Dr. Neifer Nunes, que fez a residência na Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Então, aproveitem, esse programa foi feito especialmente para vocês, foi tudo preparado com muito carinho, o cronograma de aulas segue intenso e, com certeza, com aulas semanais preparadas com todo esmero para vocês. E não podia ser diferente com essa nossa primeira aula sendo ministrada por grandes nomes da oftalmologia brasileira. Então, eu apresento aqui a vocês agora o Dr. Otaviano Magalhães, que é professor da Unifesp, staff, e que falará para a gente hoje sobre a retinologia no Brasil hoje e amanhã. Michel, você quer falar alguma coisa? Eu posso começar? Eu vou falar rapidamente, Otaviano. Bom, primeiro, vocês devem saber, ou se não sabem, os fellows, né, não têm obrigação nenhuma de saber disso. O Otaviano é um grande nome da retinologia, né? Foi chefe do setor de retina in vitro da Escola Paulista de Medicina, o que é uma responsabilidade imensa. Lidou com muitos processos, muitos problemas, inclusive falta de material, pandemia, situação complexas de vários tipos que um setor como o nosso de retina in vitro na Escola Paulista enfrenta, porque crescimento também dói, né? Crescer dói. E muitas dificuldades aconteceram durante esses tempos todos, né? O Otaviano é um grande exemplo de conduta ética profissional e foi encarregado pela Sociedade Brasileira de Retina in Vitro para fazer um trabalho importantíssimo nacional, que é o que ele vai relatar agora para nós. E eu vou depois procurar colocar para vocês outros pontos, além do que o Otaviano vai citar, de preocupação, mas também de oportunidades, né? Porque é um problema que pode gerar também uma contra-reação, né? Uma reação para que vocês, fellows, né? Carolina e Neifer, se diferenciem. E vamos deixar o Otaviano colocar como está a situação da retinologia brasileira e depois eu vou colocar vários pontos e gostaria de ouvir, então, os comentários aí da Tereza, do Otaviano e de quem mais quiser falar sobre os itens que eu vou utilizar para complementar a apresentação do Otaviano. Então, é isso só, Otaviano. Vai em frente. Vamos compartilhar aqui minha tela. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa. Vocês me ouvem e veem a minha apresentação? Sim. Perfeito. Isso. Então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, honroso convite, né? Primeira aula de um projeto tão interessante quanto o de vocês. Me sinto realmente lisonjeado aí pela oportunidade de poder falar. Muito obrigado, Michel, aí pelas palavras. Realmente, trabalho árduo aí que a gente teve nos últimos meses e anos, né? Tanto lá na escola, né, com todos os problemas da pandemia, agora na sociedade, a gente está tentando ajudar um pouco e poder entender um pouco essa questão do que vem acontecendo com os especialistas de retina. A nossa abordagem aqui, longe que é desanimar os fellows, muito pelo contrário, é para a gente dar para vocês um cenário do que acontece hoje no Brasil, né, com os especialistas em retina, o que vem acontecendo e para onde isso está caminhando, até para ajudar vocês a raciocinar e ajudar vocês a se diferenciar e se preparar para a nova realidade que vai ter no futuro próximo a retina brasileira. As coisas vão mudar,
O que nós fazemos hoje certamente não vai ser o que vocês vão fazer na prática de vocês. E com tudo isso que a gente vai comentar hoje, eu acredito que seja interessante para vocês, para ajudar vocês no que vocês vão fazer daqui aos próximos anos, se especializar em retina in vitro. Então, vou falar um pouquinho do cenário do especialista, do número de novos retinólogos, das perspectivas de diferenciação do mercado. Então, para entender o mercado de saúde, né, esses são aí os 5 principais atores, né, que existem no mercado de saúde: segurados ou clientes, prestadores de serviços, que somos nós, os fornecedores, que são as diversas empresas, né, que fornecem os fomentos e diversos serviços, né, relacionados à prática da medicina, da oftalmologia, a mesma coisa, os órgãos reguladores, fiscalizadores e financiadores ou pagadores. Claro que não é nenhum objetivo hoje falar de todos esses agentes do cenário, né? Nós vamos falar de basicamente 3, um pouco deles, né? Pinceladas rápidas nos 3, né? Primeiros, para a gente poder ter argumento para o nosso raciocínio final, onde o Michel vai apresentar o slide dele, e a gente vai chegar à conclusão do que a gente deve fazer, ou o que vocês devem fazer para ter uma vida de fellow melhor daqui a alguns anos, ou uma vida profissional melhor e se preparar no fellow para isso. Então, vou começar com os financiadores e pagadores, o que tem acontecido aí nos últimos anos. Então, para você entender mais ou menos, não sei se todos vocês entendem, os serviços privados no Brasil atendem cerca de 20% da população e contam com mais ou menos metade de todo o dinheiro gasto com a medicina, né? Então, a gente tem hoje na população aí de 215, 220 milhões de pessoas no Brasil, 47 milhões de cobertura de planos privados, né? E 165 milhões que só tem exclusivamente o SUS, né? E como a gente comentou, esses 25% da população, eles gastam metade do dinheiro relacionado à saúde. Os outros 75% gastam outra metade, claro, tem uma disparidade grande, todo mundo sabe disso. E a atuação dos oftalmologistas, dos especialistas em retina, tem sido, classicamente, nos últimos anos, principalmente na abordagem para ter remuneração para o sustento, né? Quase que totalmente voltada para o mercado de saúde suplementar. Poucos vivem só de SUS, poucos têm o SUS como principal área de atuação. E nessa parte de saúde suplementar, né, tudo isso tem um histórico, né? Começou com as medicinas de grupo em 1960, depois vieram as cooperativas, as autogestões na década de 70. Na década de 80 começaram a usar os seguros de saúde, administradores de saúde, e agora no ano 2000 chegaram os capitais estrangeiros, né? Com grandes investimentos, com aquisições, fusões diversas. O mercado é bastante quente, bastante conturbado nos últimos anos com relação aos agentes financiadores e pagadores de saúde suplementar. Essa é uma perspectiva de 2015, isso vem mudando nos últimos anos, né? Existe uma divisão, mais ou menos, entre medicina de grupo, as cooperativas, que basicamente é a Unimed, né? Os seguros de saúde e a autogestão. Está tendo uma tendência de migração para as medicinas de grupo, né? Principalmente com a chegada dos capitais estrangeiros, né? Tem crescido um pouco a participação dessa modalidade, né? Existem diferenças, vocês vão saber isso mais no futuro, vocês fellows, de atuação em qualquer uma dessas 4 modalidades de pagamento de saúde suplementar básica. Claro que existem cidades onde as cooperativas predominam, Belo Horizonte eu sei que é bastante forte, São Paulo, Unimed, por exemplo, cooperativa praticamente inexistente, não existe mais o seguro, a cooperativa já quebrou 2 vezes seguidas, mas tem aí uma equiparação brasileira, né, mais ou menos entre as diversas modalidades de pagamento. Além disso, né, tem os segurados e clientes, né, que, como todos nós sabemos, há uma mudança nos últimos anos. Nossa população tem ficado cada vez mais idosa, né, tem nascido menos pessoas, a pirâmide está ficando cada vez menos triangular e ficando cada vez mais enquadrado, porque tem nascido menos gente e a população tem vivido mais. Mas não só isso, né, todos sabem, né, que as pessoas querem viver melhor nos últimos anos, eles são mais exigentes, são mais informados, têm relações mais
horizontais, questionadores, as informações são mais disponíveis, né? Então, os pacientes realmente correm atrás das informações das pessoas e vão atrás de pessoas certas. Aquele velho forma de fazer que pergunta para o vizinho tem caído, né? Os pacientes têm se formado de diversas formas para chegar nos profissionais melhores de forma mais adequada. Vamos focar mais naquilo que a gente realmente pode mudar mais, né, nessa história toda, né, que é nos prestadores de serviço, onde nós estamos incluídos, ou com clínicas próprias, ou prestando serviço para prestadores de serviço, ou seja, trabalhando em clínicas que hoje têm sido compradas com diversos grupos de investimento, clínicas já tradicionais ainda existem, mas muitas estão sendo compradas, então tem tido uma mudança bastante grande nos últimos anos. Mas falando dos prestadores de serviço em si, onde inclui clínicas, consultórios e grandes grupos, né, que hoje estão competindo, tem sempre o cenário do especialista. Tem que ter um especialista de retina, a maior parte das clínicas tem um especialista em retina. E vamos falar um pouquinho sobre como que estão os especialistas de retina. Esses dados são 2020, claro que vão ter dados aí de 2022, vocês vão ver. Então, falando um pouquinho dos especialistas de retina no Brasil, né? O número de profissionais para o atendimento adequado da população em especialista de retina, a Organização Mundial de Saúde não tem esse número, né? Ele fala de um médico oftalmologista para cada 20 mil habitantes, né? A Organização Mundial de Saúde, como eu falei, não fala de retina, mas a Academia Americana de Oftalmologia fala, sim, que nós deveríamos ter um especialista de retina para cada 100 mil habitantes. No Brasil, né, como a gente comentou, 212 milhões, né, mais ou menos, de habitantes em 2020, tem um pouquinho mais, 213, 214 milhões. E nós deveríamos ter, pela Organização Mundial de Saúde, 2.123 retinólogos, e pela Academia Americana de Oftalmologia, 2.123 retinólogos, e pela Organização Mundial de Saúde, 10.617 oftalmologistas. E o que acontece hoje com o especialista em retina e vítreo no Brasil? A Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, em 2019, tinha 1.071 sócios ativos, né, adimplentes, 776. E aí a gente perguntou para as indústrias, né, as principais que atuam na oftalmologia. A Allergan visita 947 médicos que se dizem, e ela acredita que sejam especialistas em retina. A Novartis visita 1.220 médicos e a Bayer 1.822 médicos. Todos eles potenciais compradores ou compradores, né, dos medicamentos que eles vendem. Então, a gente tomou também isso como base para aquelas pessoas que, independente de ter especialização em retina e vítreo ou não, atuam na retina e vítreo. Claro, qualquer oftalmologista pode atuar, né? Então, se nós pegarmos o dado da Bayer, que é o nosso maior dado, e dividir para a população, teríamos em 2020 0,86 retinólogos por 100 mil habitantes. Lembra que o número da Academia Americana de Oftalmologia é 1 para cada 100 mil habitantes. O problema é aquilo que a gente comentou, né? Que infelizmente a gente muitos não conseguem viver de SUS, né? O SUS é algo complementar ou algo que complementa o tempo. Muitos fazem por filantropia, outros fazem mesmo não tendo uma remuneração muito boa, porque gostam, enfim, vários os motivos de fazer SUS, mas dificilmente alguém vive só de SUS, né? Raramente alguém vive só de SUS no Brasil. E para viver de saúde suplementar, lembre que é só 25% da população, cerca de 47 milhões de pessoas. E considerando os 1.822 médicos da Bayer, dividindo por os 46 milhões e 700 mil, né, de saúde suplementar, nós temos 4,21 especialistas em retina para cada 100 mil habitantes. Então, realmente, o número cresce bastante, estando muito além dos 1 para 100 mil habitantes que a Academia Americana de Oftalmologia preconiza. E isso a gente também fez, né, na Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, esses números para todas todas as zonas, todas as áreas, né, todas as áreas do Brasil, né?
Então, por exemplo, na área Nordeste, né, a gente tem aí 57 milhões e 300 mil habitantes, mais ou menos, né? E nós temos 0,49 especialistas em retina para cada 100 mil habitantes, considerando a população como um todo. No entanto, vocês veem que existem estados, por exemplo, como a Paraíba, que tem 0,89 retinólogos por cada 100 mil habitantes. Se for considerar, né, a saúde suplementar, né, no Nordeste, todos os estados têm mais do que um retinólogo para cada 100 mil habitantes. A média é 4,35, muito parecido com a média nacional da saúde suplementar. E o que vocês vão perceber nesses dados que a gente vai apresentar é o argumento de ter que formar mais gente, às vezes, para ir para um lugar ermo, não se aplica necessariamente se não tiver, de alguma forma, fonte de remuneração para o médico. A partir do momento que você tem a saúde suplementar, que poderia prover para o médico, de alguma forma, uma remuneração para mantê-lo em qualquer um dos estados, por exemplo, do Nordeste, você perceba que tem uma certa distribuição. Claro que tem umas aberrações, como a Paraíba, de 8 retinólogos para 100 mil habitantes, mas tudo em torno de 3 a 5 há uma distribuição, né? O Ceará um pouquinho menos, o Maranhão um pouquinho menos, mas há uma distribuição quando você considera a fonte de pagadora, né, de saúde suplementar. Na região norte, também, considerando os especialistas lá, você vê realmente um número para os dados da população geral baixo, de 0,25, talvez a menor quantidade, né, de especialistas em retina por 100 mil habitantes do Brasil. No entanto, se você for ver também os dados de saúde suplementar, tirando a média ainda é mais baixa do que a média nacional, de 2,76. Existe Roraima, por exemplo, que tem 7,14, mas há uma certa distribuição. Dificilmente você não tem 1 para 100 mil habitantes, mesmo nesses estados do norte, onde a população realmente é mais distribuída. Tocantins, por exemplo, tem 7,27, realmente bastante retinólogo por 100 mil habitantes, considerando a saúde suplementar. Na região centro-oeste não é diferente, né? Já existe um número de 1 para 100 mil habitantes lá, considerando a população brasileira como um todo, né? Considerando aí SUS e saúde suplementar, mas também, quando você age especificamente na saúde suplementar, você vê uma média de 5,39 retinólogos por 100 mil habitantes. Todos os estados têm mais do que um retinólogo para 100 mil habitantes. Estados como Mato Grosso, 2,42. Estados, por exemplo, como Goiás, tem 7 retinólogos para cada 100 mil habitantes. Então, há realmente uma quantidade de retinólogos bastante grande, considerando a saúde suplementar. Também, na região sudeste, né, não é diferente, os dados são muito parecidos com a população geral com os dados da região centro-oeste, que é 1,2 também, por 100 mil habitantes. Já chegamos no número preconizado para a população como um todo, na região sudeste. Mas, falando de saúde suplementar, da mesma forma, há 3,76, um pouco abaixo da média nacional, mas ainda bastante elevado. E estados como Minas Gerais, né, que é o estado de vocês, tem 5,55 retinólogos por cada 100 mil habitantes, isso em 2020. Né? Falando um pouco do Sul, também um pouco a menos do que 1 para 100 mil habitantes, né? 0,85 no Sul como um todo. E falando também de saúde suplementar, repare que há todos os estados mais do que um retinólogo para 100 mil habitantes, a média 3,8, um pouquinho abaixo da média nacional. E como a gente alimenta isso, né, nos últimos anos, como tem os fellows têm chegado nos serviços, né, no mercado. Vocês vão ser um desses fellows nos próximos anos, né, que vão chegar no mercado. Então, hoje, depois de que a gente fez esse survey em 2021 na sociedade, né, survey online, WhatsApp, a gente foi atrás de quase todos os serviços, encontramos 84 serviços formadores de fellows, 193 vagas de fellowship em 2021, 73 vagas de fellowship puramente clínico, 118 fellows clínicos cirúrgicos, 2 vagas de fellow de pesquisa. Então, temos hoje 193 novos formandos por ano em retina no Brasil.
Então, esses são os dados que a gente fez, esses são os serviços que a gente correu atrás. Muitos de vocês aí foram contactados pela sociedade nos últimos anos para fazer esse levantamento. Então, hoje, formam cerca de 28 novos fellows na região Nordeste. Na região Norte, 4 novos fellows por ano. Na região Centro-Oeste, 17 novos especialistas em retina. Na região Sudeste, 116 novos especialistas de retina por ano são formados. Na região Sul, 20 novos especialistas em retina por ano. Então, quais são as perspectivas futuras, né? Então, em 2022, então esse ano nós já temos o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é um retinólogo para 100 mil habitantes, considerando a população como um todo, né? Mas, como vocês veem, os dados, tanto de saúde suplementar quanto de SUS, né, podem nos levar a uma situação, por exemplo, em 2030, de ter um retinólogo para cada 13.192 habitantes. Né? A Organização Mundial de Saúde fala de um oftalmologista para cada 20 mil habitantes. E a gente está falando da saúde suplementar. A gente não está falando do SUS como um todo, né? Sabemos que o SUS ele tem um pouquinho de dificuldade de absorção de mão de obra, né? Então, voltando naquilo que a gente falou inicialmente, né? Nós, prestadores de serviço, temos vários formandos, mas eu acho que o que cabe aqui, o que o Michel vai conversar um pouco também, a gente vai abrir para discussão, é como vocês vão atuar nesse mercado que tem mudado, né? A oftalmologia e a retina que eu fiz quando eu formei há 22 anos é diferente do que eu exerço hoje, né? E certamente será diferente daqui a 20 anos. O Michel, que tem um pouco mais de tempo que a gente, certamente vai poder falar do que ele viveu, o que ele vive e o que ele acha que viverá nos próximos anos. Então, a gente está vivendo essa mudança. E vocês já vão viver um momento certamente diferente do que nós temos hoje, porque a velocidade de mudança tem sido bastante grande. Então, realmente, vocês têm que se diferenciar, vocês têm que perceber o mercado e aproveitar as oportunidades que vocês terão durante o Fellow para poder fazer algo diferente do que todos fazem. E porque poucos são inovadores, né? Poucos saem ali do mainstream, poucos saem da mesmice, né? E eu acho que hoje é não só uma questão importante, como sempre foi, mas uma necessidade de vocês fazerem, insistirem, não desistirem, para poder, claro, ter o êxito aí na profissão de vocês. Então, acho que agora o Michel vai apresentar alguma coisa que ele vai falar. Eu vou sair aqui, vou compartilhar minha tela. Excelente, Otaviano. Daqui a pouco a gente discute juntos. Então, nesse momento eu chamo o Dr. Michel Fará, professor associado, livre docente, orientador da pós-graduação e responsável pela especialização de retina e vítreo da Escola Paulista de Medicina. Então, doutor Michel, com a palavra também. Tereza, muito obrigado pelo seu convite, pela honra de poder participar aqui do início do fellowship, né? Logo trouxe para junto o Otaviano para co-dividir a responsabilidade, porque é melhor estar bem acompanhado, né, Otaviano? Muito obrigado por ter aceito também participar e trazer esses números importantíssimos. Carolina e Neifer, que são fellows iniciantes, né? Estão começando seu fellowship. A nossa mensagem não é uma mensagem para vocês entenderem como um problema que assim, que barco é esse que eu fui entrar, né, da retina, né? Até ontem, conversando com o Otaviano, nós estávamos falando que talvez as nossas apresentações sobre esse problema, e aqui cabe um mérito enorme ao Otaviano Magalhães e a equipe dele, que na Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, apoiado pelo nosso presidente Maurício Maia, conseguiu, com auxílios, né? Isso uma pessoa só não resolve, mas muitas, e o Otaviano coordenou muito bem isso, conseguiu esses dados assim fantásticos, né? Porque
sem informações, a gente não toma boas decisões, né? As decisões passam a ser muito mais baseadas no racional, né? E eu estava conversando com o Otaviano que nós estávamos acreditando que essa apresentação e o que eu vou falar em seguida seria muito bom que fosse apresentado para os residentes, né? Para antes, né? R2, R3, principalmente, naquele processo de decisão, apesar de que outras especialidades da oftalmologia não têm essas informações que nós, da retina e vítreo, temos. Sobre as suas próprias sub ou super especialidades, então fica difícil fazer uma comparação, mas que essa nossa ação sirva como estímulo para as outras subespecialidades desenvolverem também da base de dados e também tomar decisões a partir dessa base de dados. Todos os fellowships serão analisados, né, submetidos a um programa de análise por uma empresa independente treinada e que vai verificar se o fellowship está de acordo ou não, atendendo ou não às necessidades para a formação de um especialista. Vocês sabem que o termo especialista é em oftalmologia. O especialista em retina não é reconhecido com esse nome, né? Porque não há essa especialidade médica, retinologia, da Associação Médica Brasileira, a oftalmologia. E aí, mas dentro da oftalmologia nós sabemos que há várias, né? Só no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina nós temos 23 setores atualmente, sendo que retina e vítreo é um dos setores, né? Então, essas especialidades realmente há décadas têm assim proliferado e aumentado, né, tanto na sua extensão quanto na profundidade do conhecimento. Então, seria muito bom que as outras sub ou super especialidades da oftalmologia seguissem por um caminho semelhante ou até melhor do que a retina está fazendo, de uma autoanálise, né? É duro a gente olhar para a gente mesmo e falar, puxa vida, exageramos ou formamos demais, formamos o suficiente para o SUS, mas superformamos a quantidade de pessoas para atender a saúde suplementar, que é planos de saúde, clientes particulares. E como vai ser a vida desses novos fellows, né? Como eles vão crescer dentro da profissão diante de uma competitividade que pode ser destrutiva, né? Autofágica, né? E porque nós temos que pensar na saúde do paciente, mas também na saúde do médico. Saúde do médico quer dizer bem-estar físico, mental, né? Emocional e também espiritual e também profissional, estando trabalhando adequadamente. É difícil a gente entender um grau de competitividade como nós estamos vendo, uma saúde no processo profissional que seja adequada, porque nós vemos muitos ex-fellows nossos, mesmo da própria Escola Paulista de Medicina, infelizmente, não trabalhando com retina, por falta de mercado. E isso é um alerta, né, importante, e começam a fazer várias outras atividades, até plantão médico geral, para ganhar algum dinheiro suspenso, porque à medida que vocês vão envelhecendo, vocês vão formando famílias. Estou dizendo você especificamente, Carolina Neiffer, mas os fellows, de uma forma geral. E eu comecei a listar, eu não ia preparar isso, mas comecei a listar e conversar com uma das minhas filhas. Tenho duas filhas oftalmologistas, uma faz doenças externas oculares, catarata, transplante de córnea refrativa, e a outra faz a especialidade de segmento posterior, retina, vítreo e UV posterior. O que pode, a pergunta que eu fiz, inclusive comecei a responder e ao longo do tempo gerar mais informações para eu poder falar para vocês, o que
pode, dentro de uma situação como essa, altamente competitiva, com as fontes, né, como o professor Otaviano falou, fazendo o que nós chamamos de consolidações, fusões, aquisições, com a medicina verticalizada também, e com ainda outros processos que são processos de acordos, né, financeiros ou então de atendimento por vidas de um determinado plano de saúde, que são chamadas capitation, né? Sobreviver de uma forma decente, né? Como um especialista na área de retina in vitro que fez 6 anos de faculdade, 3 anos de residência médica, depois pelo menos mais 2 anos de fellowship na área de retina in vitro, e vai ter que ser submetido a uma prova complexa, porque a prova da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro é uma prova de um nível elevado, e vai depois se posicionar no mercado com isso. Ele tem que se diferenciar. Tem que ser um fellow que não apenas durante o fellowship se diferencie, mas que tenha se diferenciado também durante a sua vida educacional, tenha se diferenciado no fellowship com muita aplicação, estudo e prática, né? Por isso nós trouxemos também para o Brasil, já tem pelo menos 5 anos, os simuladores cirúrgicos, que em parceria, né, com o Instituto da Visão e a Latinofarma está disponível não só para cirurgias de catarata, como para cirurgias de retina in vitro e para aperfeiçoamento, porque muitos fellows recentes não têm pacientes suficientes para treinar tudo que treinaram no seu fellowship depois que saem do fellowship. E tem que praticar, muitas vezes tem que praticar no simulador, tem que aperfeiçoar no simulador. Eu mesmo, com a experiência que eu tenho, pratico no simulador muitas vezes cirurgias que eu tenho pouca oportunidade de fazer, ou então técnicas bimanuais, que são técnicas que requerem outros tipos de controle bimanual, com controle do tremor, destreza tanto à direita quanto à esquerda, as 2 mãos do cirurgião, bom apoio, apoio de punho, apoio de antebraço, apoio de cotovelo. Nós estamos, inclusive, trabalhando num wrist rest agora que seja melhor, né, que seja assimétrico e se posicione tanto em altura como em lateralidade para cirurgias de oculares, e não apenas para oculares, vai servir para muitas áreas cirúrgicas. Mas eu estou pincelando isso para vocês entenderem como o buraco é mais embaixo, como a gente tem que se preparar mais do que a gente imagina. Então, vamos lá. Eu vou começar a colocar alguns pontos que eu julgo importantes. Hoje em dia, depende se o fellowship de retina clínica ou de retina clínica e retina cirúrgica. E, é claro, as partes que eu vou citar sobre cirurgia não se aplicam para um fellowship de retina clínica, porém, um especialista em retina clínica tem que saber muitos detalhes de cirurgia também, para verificar se deve indicar, se não deve indicar, ou como acompanhar, etc. Então, eu vou colocar os meus comentários para um fellowship completo de retina clínica e cirúrgica. E para o especialista em retina clínica, não é que a parte referente à cirurgia não seja importante. Mas talvez com uma dose um pouco menor de importância, porque não tem propriamente a sua execução, o seu hands-on na cirurgia. Mas um especialista em retina in vitro, e é o que vocês deverão se tornar, né? Depois de completar o fellowship, passar na prova da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e conseguir atuar independentemente, né, apesar de que é sempre bom pedir ajuda em casos complexos, requer, na minha opinião, vários outros pontos, além da especialidade propriamente de retina in vitro. E é isso que eu vou falar para vocês. Por exemplo, então vamos começar. Eu vou citar mais ou menos uns 30 itens que eu julgo que são importantes. E, Otaviano e Tereza, vocês podem me interromper à vontade, citar o que vocês acham, ou ir marcando pontos que vocês querem comentar no final,
como vocês quiserem, pode me interromper à vontade, que eu não tenho problema nenhum. Eu vou começar por uma questão, um item importantíssimo, que eu entendo que seja básico, catarata. Hoje em dia, eu não entendo um especialista em retina in vitro não dominar bem a técnica de cirurgia de catarata se ele fizer, como eu disse antes, eu estou falando para o especialista de retina in vitro que tem tem atuação clínica e cirúrgica, né? Entendo que seja importante operar a catarata para sua independência cirúrgica e porque vai ter que realizar o que nós chamamos de facovitrectomia em muitos pacientes, que é a cirurgia de catarata seguida da cirurgia de vitrectomia, cirurgia de catarata com implante de lente intraocular. Muito bem, se essa cirurgia de catarata não for rápida, não for bem eficiente, não for isenta de complicações, evidentemente, a vitrectomia vai estar comprometida. A cirurgia seguinte, na sequência, vai estar comprometida. Então, a lente, se não estiver bem posicionada ou se estiver tiltada, vai dar problema durante e depois, muito mais ainda, na cirurgia. Se a cirurgia demorar muito tempo, a córnea começa a ficar com edema, vai ter uma desepitelização da córnea, começa a ter complicações na cirurgia, ou então, o que é pior, a queda do cristalino, e daí isso, num paciente que vai operar também de vitrectomia, por um outro motivo, retirada de membrana epretiniana, ter um cristalino vítreo, né? Tem algum microfone aberto? Se eu puder, quem estiver na plateia assistindo, checar seus microfones e fechar, seria bom para evitar ruídos, né? Então, a catarata, na minha opinião, se torna também muito importante, dominar muito bem a técnica de cirurgia de catarata. E quando nós fazemos a nossa entrevista, nós temos 2 programas de fellowship, né? Nós diminuímos. Nós tínhamos 10 vagas, né? O Otaviano me corrige se eu estiver equivocado, sendo 6 de retina clínica cirúrgica, 3 de combo, que era retina clínica, oncologia e uveíte posterior, e 4 combo e 2 de fellow de pesquisa clínica. Nós tínhamos 12, né? Fellows, é isso, Otaviano, praticamente, na Escola Paulista de Medicina. Já chegamos a ter 12 fellows, sim. Já chegamos a ter 12 fellows. Sim. E muitas vezes o motivo para ter os fellows é o seguinte: não, o serviço precisa. Não, o serviço precisa dos fellows. Então, mas o serviço precisa, a gente vai pagar um preço lá na frente, que é o fellow formado. O preço na frente do fellow formado é um especialista procurando emprego numa área de competitividade, como a que o professor Otaviano mostrou, que no Brasil, para o SUS ou para a população geral, já temos um número adequado. É claro, não estamos entrando aqui na questão de distribuição pelas cidades, pelo Brasil, mas já deu para ter uma ideia boa pelas informações que o Otaviano falou, que também está em todo o país praticamente igual, desse número para atendimento do SUS, mas que para atendimento da saúde suplementar está muito acima. Então, nós, para atender um determinado serviço, se é necessário fellows, esses fellows, depois desse determinado serviço, vão ficar numa situação de risco profissional, ou de competição autofágica, ou de competição como as grandes empresas, digamos, responsáveis pela verticalização, aquisições, fusões, consolidações, etc., querem, que é muitos especialistas competentes e bem preparados, recebendo pouco porque a concorrência estará demasiada e, portanto, a tendência nessa situação de aumento de oferta é redução do preço. E preço de quem? Preço do serviço médico. Então, para estar nesse mercado, vocês devem estar muito bem preparados, né? Então, o especialista de retina in vitro cirúrgico deve fazer hoje, eu entendo que cirurgia de catarata, claro que pode se associar com outro colega, fazer também,
sempre juntos, e isso vai ter bom resultado também. Mas eu estou colocando aqui o que eu considero ideal, tá? Mais prático. Não é que a outra forma também não seja válida, é válida, boa, e muitos dos retinólogos mais antigos não operam catarata e tem uma associação com um cirurgião de catarata que funciona muito bem, isso não tem nenhum problema, mas é uma outra fase, um outro momento, não é o momento atual que vocês estão vivendo e os próximos vão viver. Também porque vai ter cirurgias que o próprio cirurgião de retina in vitro é que vai ter que consertar problemas da cirurgia de catarata de outros, né? Como, por exemplo, fixações de lentes intraoculares, implantes secundários, e também tem que dominar muito bem essa técnica, que não é uma técnica tão simples. Existem várias técnicas. Estudar essas técnicas, praticar essas técnicas, precisa de um N grande de pacientes para pegar a mão, para poder praticar, tem que ter orientador adequado que ensina as técnicas preferenciais ou melhores para cada situação. Isso também é um outro processo. Como é que a gente aumenta o nosso arsenal de capacitação? Além de eu fazer a especialidade de retina in vitro, o que mais eu posso fazer para me complementar? Então, já estou colocando a catarata, para poder fazer faco-vitré, implantes secundários de lentes intraoculares, dominar também a ultrassonografia, fazer bem, conseguir fazer a ultrassonografia. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Formas de se diferenciarem, saírem do lugar comum, terem valor agregado. Porque quando uma empresa quer ou vai te contratar, ou quando você vai fazer uma clínica, se você domina várias técnicas, é muito melhor, você fica mais seguro. E mesmo que você coloque uma outra pessoa para fazer isso, você vai ter uma análise crítica sobre a qualidade disso e vai poder confiar ou não confiar naquela informação que vai ser fornecida se você não for responsável por fazer, mas se você tiver o conhecimento, você vai poder analisar criticamente a qualidade e a segurança daquele resultado, daquele exame para o seu paciente. Da mesma maneira, a eletrofisiologia também é uma questão para ser dominada. Hoje, as nossas terapias gênicas não são amplamente utilizadas pelo preço, pelas indicações que são pequenas, número de casos só que pode beneficiar, como, por exemplo, o uso do Luxturna, né, para um tipo específico de retinose pigmentária, uma mutação específica. É um número pequeno de pacientes candidatos no Brasil, talvez uns 300 pacientes no máximo, mas com custos elevados, né, de uma cirurgia aí de aproximadamente R$2 milhões só de material. Então, mas no futuro, provavelmente, isso vai se tornar muito mais barato, com muitas outras indicações, muitos outros produtos, etc. E esse tipo de preparação para uma intervenção gênica também, terapia gênica também é importante, e muitas delas vão passar por cirurgias, né? Cirurgia subretiniana, como, por exemplo, é hoje feita para esse tipo que eu falei de retinose pigmentária. Né? Ou então, mesmo colocação de um chip de retina, etc., etc. São para poucos fazerem, sim, porque não tem uma demanda tão grande, mas são formas de diferenciação. Então, o estudo não precisa dominar todas essas técnicas, mas eu quero mostrar como que é uma especialidade de retina in vitro expandida, porque é isso que vai diferenciá-los, né? Porque senão vocês serão mais do mesmo. Mais do mesmo já tem mais do que precisa. E essa é a situação, grande desafio, superar essa dificuldade. É claro que a Sociedade Brasileira de Retina in Vitro vai tomar também as providências. Provavelmente alguns serviços de formação de fellowship não serão aprovados, porque haverá critérios mínimos para isso. Isso não é uma decisão simples, uma decisão complexa, né? Tem que ser uma decisão baseada em informações válidas, em objetivos e propostas, um conselho, tem que ter objetivos claros, definidos, metas para que se alcançar,
o que se deseja, isso está em avanço, né, Otaviano? Está sendo planejado de uma maneira que seja adequada, o mais adequada possível, né? Dentro da estrutura que nós temos, com muitos conselheiros, inclusive, para vocês terem uma ideia, o Conselho da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro é feito por todos os ex-presidentes e outros membros eleitos que complementam o Conselho, trazendo, então, todos os seus pensamentos e colaborando para que a gente atue de uma maneira melhor. Felizmente, a nossa sociedade é bastante unida, tem poucos problemas assim de inter-relação, né, pessoal, mas ela precisa também atuar de uma maneira bastante enérgica nesse processo, porque senão a nossa especialidade vai passar por uma crise sem precedentes e cujos as principais vítimas não apenas serão os pacientes com maus profissionais, né, cuidando dos seus olhos, das suas retinas e vítros, etc., mas também com médicos muito insatisfeitos com a escolha que fizeram na área de retina in vitro, que mudou muito, principalmente depois do advento dos tratamentos com antiangiogênicos, que teve uma grande atratividade. Já mudou muito quando começou a terapia fotodinâmica. Antes da terapia fotodinâmica, o interesse pela especialidade de retina in vitro era bem baixo. Quando entrou a terapia fotodinâmica em cena, aumentou bastante o interesse, e quando entrou pelos residentes, né? E quando entrou o anti-VEGF, então aí sim que foi uma crescida exponencial pela especialidade. Mas o que nós temos que entender também é que a especialidade clínica com injeções também tem seus, provavelmente, vai ter seus períodos também negros pela frente, porque vai ter tanta gente fazendo a mesma coisa, fazendo errado e injetando em quem não precisa, o que não precisa, o que não deve, etc., que vai ser muito difícil controlar isso, apesar dos vários serviços de auditoria estarem procurando controlar isso e criando bastante dificuldade em algumas regiões do Brasil. Mas as grandes instituições que se baseiam não em qualidade, mas em número de ações, né, vão procurar fazer o maior número de ações possível dentro de uma qualidade aceitável, sofrível ou de uma margem de erro ocultável, que pode ser difícil de ser descoberta, mas que pode gerar outros problemas legais. Então, como especialistas de retina in vitro, inclusive diante dessas tentações, cuja característica humana, em geral, é resistir, mas não resistir muito, cair em tentação em procedimentos inadequados, e um dia isso pode culminar com uma complicação e um julgamento aí já num tribunal complexo, em que a responsabilidade civil pode ser bastante pesada. Então, além disso, eu tenho que apelar para o cuidado, né, depois, principalmente, do fellowship, por causa dessas todas as dificuldades que eu citei antes, e vou citar muitas outras, não cometer equívocos, né, porque um erro, evidentemente, não justifica o outro. A sociedade vai procurar amenizar o máximo possível isso, mas deve alertar, e acredito que vamos começar a alertar residentes sobre essa questão antes da decisão das suas especialidades, para que entendam em que subespecialidades estão entrando. Além disso, eu costumo dizer sempre para os fellows que devem fazer os exames complementares nos pacientes, e não apenas solicitar os exames realizados pelos tecnólogos, né? A Escola Paulista de Medicina, acredito que seja
a única escola que forma tecnólogos de oftalmologia, né? Antes era o curso de ortóptica, e depois mudou para tecnologia oftálmica, pela grande área de atuação que a ortóptica não explorava e que se tornou uma necessidade. Hoje não tem praticamente nenhum tecnólogo que saia sem emprego da faculdade, já no terceiro ano já está com emprego reservado, né, com boa qualidade. Dentro de um valor que seja, inclusive, bom em geral para os tecnólogos, como salário mensal, né? Então, muitas vezes não é possível pagar esses tecnólogos, se ensinam técnicos, se ensinam assistentes, recepcionistas a fazer exames mais simples, justamente para também diminuir o custo, porque o tecnólogo também custa mais, apesar de geralmente ser um exame de mais qualidade, apesar também de que um bom técnico pode ser bem treinado em exames mais simples, né? Muita gente acha que é só apertar um botão, às vezes é e às vezes não é. Dependendo da situação, e nos exames de retina é muito menos ainda, né? É muito técnico dependente a qualidade do exame na área de retina, e ao contrário de outras áreas em que não é tão técnico dependente. Então a qualidade tem que ser também bastante boa. Então deve aprender a fazer retinografia, autofluorescenografia, exame com luz aneritra ou red free, saber fazer OCT estrutural, face, OCT angiografia, todos esses exames, além da fluorescenografia, indocianinografia. E para fazer fluorescenografia e indocianinografia, também tem que saber pegar a veia, porque pode ter uma enfermeira, sim, deve ter, capacitada para isso. Por exemplo, na minha clínica, a gente faz sempre só com a enfermeira pegando a veia e com anestesista. Para, caso ocorra uma complicação, quem de vocês aqui está completamente apto a resolver uma complicação ou um choque anafilático durante uma intervenção, como um exame de fluorescenografia e endocianinografia? Poucos. Mesmo que tenha treinamentos anuais, você não pratica de fato anualmente isso. Então, na nossa clínica, por exemplo, nós temos treinamento anual. Eu sempre questiono, tá bom, nós treinamos esse ano, vamos só treinar o ano que vem, não vamos fazer absolutamente nada entre um e outro, porque esperamos que ninguém tenha nada dessas complicações. Então, nós trabalhamos também no processo de prevenção, né, com questionário e outras ações que são questionáveis também, como o uso de antialérgicos, mas o que eu entendo que seja ainda melhor é ter também alguém que tenha a prática de lidar com complicações graves na sala quando é feito esse exame. Cada vez é menos indicado a angiofluorescenografia, porque a OCT angiografia veio substituir, em parte, esse exame. Mas, muitas vezes, ele é necessário. E aí, nesses exames, podem ocorrer complicações. Semana passada, na minha clínica, nós tivemos uma complicação no exame de fluorescenografia, com anestesista e tudo na sala. E, felizmente, há todo um esquema, inclusive, de chamamento de ambulância imediatamente. Toda a equipe de anestesia sempre está à disposição durante o exame, com o anestesista na sala do exame, etc. E, mesmo assim, complicações ocorrem. Imagina vocês, recém-fellows formados numa clínica XYZ, não sei onde, sozinhos fazendo o exame de angiofluorescenografia, pegando ou não veia, e o paciente tendo uma complicação. Mesmo que ele assine o termo de consentimento, né, sabendo das complicações, essas complicações podem ocorrer e o problema lá na frente vai estourar e muitas vezes vai ser difícil defender, mesmo com assinatura, com todos esses eventos, e ainda mais dependendo do tipo de relação médico-paciente, que cada vez mais fria, mais rápida e mediado por grandes empresas, pagadoras e contratadoras, e, portanto, com número acima de qualidade e relação médico-paciente sofrível. Então, aí o índice então, aí de riscos digamos,
atuações, né, jurídicas nesse campo pode aumentar com grandes riscos para os médicos. Então, é importante também que tenha o treinamento, sim, de primeiros socorros, né, geral, e também primeiros socorros e socorros específicos em oftalmologia, porque o especialista em retina e vítreo, e a gente vê isso no nosso PS, frequentemente tem que entrar em várias intervenções cirúrgicas, né? Politraumatizados, mesmo que tenham lesões, às vezes, palpebrais, podem ter lesões na retina, tem que fazer exames, tem que estar acostumados com trauma também. Além disso, na área de glaucoma, o especialista de retina se envolve bastante. Muitas vezes há necessidade de fazer cirurgias filtrantes via pars plana, tem glaucoma neovascular, várias questões relacionadas ao glaucoma, né? Além de a própria definição de glaucoma, né? De ser uma neuropatia cujo principal fator de risco é a pressão ocular, mas não obrigatoriamente, né? Justamente por quê? Porque causa lesão da camada de fibras nervosas de onde? Da retina. Então, isso acaba levando a lesões estruturais do nervo também, mas é secundariamente a lesão da retina. Então, tem que ter um bom domínio da área de glaucoma também. Considerar também conhecimento de outros exames, como potencial de acuidade visual, pigmentos como medição da xantofila, que pode ter suas controvérsias, mas que também é outro tipo de exame que deve ser feito e, na minha opinião, diferenciar também em alguns casos. Controle adequado da metamorfopsia, como exames, como existem equipamentos como o PHP, mas outros aparelhos também, e a microperimetria para verificação da acuidade visual não apenas central. Dominar a técnica de terapia fotodinâmica, que apesar de provavelmente estar quase em extinção por falta de matéria-prima, né? E nós gostamos da terapia fotodinâmica em alguns casos, né, mais resistentes ao tratamento, ou em casos de serose central ou vasculopatia polipoidal, estamos praticamente impedidos de utilizar atualmente, né, por falta do medicamento verteporfirina. Nós que introduzimos essa terapia aqui no Brasil e sentimos muita falta dela, mas temos esperança de voltar com ela em algum momento. Isso pode dar a volta, apesar de não estar com jeito, né, por falta de interesse da indústria em manter medicamentos com pouca venda, né? Nós mesmos desenvolvemos na Escola Paulista de Medicina, por causa disso, um tipo de terapia fotodinâmica feita com indocianina verde. Estamos pensando em reestudar, porque os equipamentos que eram utilizados na ocasião mudaram bastante, os parâmetros que eram usados na ocasião vão ter que mudar também para que ela seja novamente aplicada de forma segura e eficaz. É uma linha de pesquisa também bastante interessante para ser avançada nesse cenário de quase desaparecimento ou extinção da terapia fotodinâmica com verteporfirina. Os fellows já devem procurar também desenvolver um network, né? Desenvolver, não só na área da oftalmologia, com outros subespecialistas, para que sejam também referências e possam encaminhar, né? Não no sentido patológico, como eu entendo que existe nos Estados Unidos, que um médico de retina não pode operar a catarata praticamente, porque ele nunca mais vai receber do médico cirurgião de catarata um paciente encaminhado para sua análise, né? Então, os cirurgiões de retina nos Estados Unidos não operam catarata porque eles vão, não porque não queiram ou não tenham indicação de faco-vitreia, porque eles têm um receio de perder o encaminhador de pacientes de catarata para a sua cirurgia. Isso já não acontece na maioria dos países, mas em alguns acontece. Então, nem sempre o que está lá nos Estados Unidos é a melhor maneira de se atuar, né? Porque lá raramente é feita uma cirurgia combinada faco-vitreia, a não ser que aí sim o cirurgião de catarata esteja junto, o que geralmente não acontece, porque o cirurgião de catarata gosta de marcar várias de uma vez, numa sequência, né?
e vai fazendo sem ter o timing que, no caso da cirurgia de retina in vitro, vai necessitar, e é um momento mais específico, né? Então, desenvolver esse network, né, com endocrinologista, cardiologista, neurologista, reumatologista, clínico geral, nefrologista, o obstetra, né, também, porque lembre-se, né, que alterações da pressão arterial, né, na gestação pode dar eclâmpsia, né, e entre outras questões que devem ligar com o pediatra para a oftalmopediatria. Então, a oftalmologia, dentro das manifestações oculares das doenças sistêmicas, exige um network também de encaminhamento, que também poderá beneficiar o profissional depois na frente com essas ações, né? Além desse network clínico, já falei do próprio oftalmológico, o oftalmologista especialista em retina in vitro deve dominar muito bem os vários tipos de laser, e são N tipos de laser que são aplicados em retina. Então, tem os lasers clássicos, né, que eram do tipo argônio, mas que não são mais argônio, são sólidos, e também o YAG laser, e também o micropulso, o laser da própria terapia fotodinâmica, e os diferentes comprimentos de onda, né, infravermelho, verde, e lasers até com outros, laser com várias funções, né? Tanto aplicações de spot simples como automatizados, como o laser Pascal ou da Quantel e outros, que também têm grandes diferenciais e também devem ser dominados, né? Também tratamento com laser de opacidades vítreas também pode ser analisado e também deve fazer parte do treinamento. E eu não entendo aqui o treinamento apenas durante o fellowship, porque não dá tempo. Tem muita coisa que tem que ser feita fora do fellowship, extra fellowship, ou numa extensão de fellowship, se quiser realmente se diferenciar em todos esses campos e se tornar um especialista completo, né? Especialista que tem mais independência e autoindependência. Além disso, entrando já em outras áreas, né, tem que dominar o quê? A mídia social. A mídia social, hoje em dia, muitas vezes, parece ser mais importante do que o currículo, né? Então, às vezes, não adianta a pessoa ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, ser professor, isso e aquilo, aquilo outro, se não fizer uma mídia social razoável. É claro que também existe uma procura que independe disso, né, que salta naturalmente, né? Muitos pacientes hoje em dia me buscam e me procuram, não foram encaminhados por médico nenhum, paciente nenhum, mas foram buscar na internet coisas, né? E acabam localizando e acabam vindo. Mas tem também uma mídia social proativa que também acho que não deve ser nem exagerada, né? Porque tem uma questão ética e jurídica também importante, mas também não pode ser subvalorizada e tem que ser, então, numa medida certa, esperta, no bom sentido e criativa, né? Tem que dominar muito bem a questão dos prontuários atuais eletrônicos, saber todo o processo. Cada clínica, muitas vezes, tem um determinado programa, integrado ou não com imagem. Isso requer também um bom entendimento nessa questão de TI, que vocês já nasceram dentro nessa cultura, então vocês têm muito mais facilidade, né? Porque já tem uma intuição, já no próprio processo de educação, isso já foi gerado naturalmente. Então, isso é muito bom, mas tem que praticar, tem que explorar, tem que verificar os detalhes para que também se diferenciem, não usem apenas o básico e utilizem vários recursos, né? Por exemplo, na nossa clínica, nós temos na Escola Paulista o Fórum, e aí o Fórum tem 1000 formas de ser otimizado e vários programas que podem ajudar bastante nas suas análises, né? Assim como existem N outros programas, eu não tenho nenhum interesse comercial com, infelizmente, como diz meu amigo Hugo Queiroz Mercado,
no México. Infelizmente, não tenho nenhum interesse comercial nessa questão. Gostaria até de ter, mas não tem. Além disso, tem a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, super importante, que todos devem ficar aderidos, porque processos existem nessa questão. Como lidar com situações difíceis, de gravação de consultas, gravação de cirurgias, processos administrativos, né? Quando vocês vão fazer o seu fellowship, vocês vão fazer numa instituição que tem uma administração complexa. Essa administração precisa também ser entendida. Não se afastem da administração como algo que não gostem, mas é algo necessário. Se vocês não dominarem bem todo o processo administrativo, a independência vai ser muito relativa, porque há necessidade de dominar também processos administrativos adequados. Boas práticas médicas, construir uma relação médico-paciente que seja excelente, né? Muitas vezes ouvir pacientemente. Hoje eu tive que ouvir, eu cheguei aqui em cima da hora porque eu tive que ouvir 1 hora um paciente, juiz meritíssimo, falando que o seu tratamento não está adequado porque a visão não está melhorando, um paciente com degeneração macular relacionada à idade, de prognóstico reservado, difícil, e que não dá para ficar tomando injeção assim dessa maneira e que quer uma outra solução, etc, etc. Imagina só, né, Otaviano, como é que a gente pode resolver isso, Tereza? A não ser ouvindo, né? Ouvindo bastante e tendo que ouvir da gravidade que a pandemia hoje tem, em todo esse processo de ficar fazendo tratamentos mensais, com essa calma e lentidão, que então a gente tem que escutar calmamente. E responder também de forma adequada, sem que os nervos fiquem à flor da pele numa situação como essa, porque daí desanda depois o relacionamento médico-paciente. Então, às vezes, você tem que ficar 1 hora em silêncio para poder manter a relação médico-paciente boa. E também tem que praticar ouvir, calma, e explicar aquilo que é adequado, aceitável, e perguntar para o paciente sempre o que é bom e seria melhor para ele, qual a sugestão dele, né? O que ele gostaria que fosse feito, e vamos colocar na mesa tudo que é possível. Então, essa relação também é importante. Relações interinstitucionais, né? Com outras clínicas, relações com hospitais, busca de mercados ainda não explorados, porque vocês lembram, vocês vão entrar num mercado que tem alta competitividade, né? Então, vocês têm que estar realmente ligados, e eu queria justamente com isso procurar aumentar esse horizonte, né, do fellowship, verificar que esse fellowship é uma construção, né? O fellowship não é tudo, e nem adianta responsabilizar, o fellowship não me deu isso, não me deu isso, não me deu aquilo. Muitas coisas não vai dar mesmo. E outras, vocês vão ter que buscar dentro do fellowship, provocar, incentivar para que ocorram, e muitas que não ocorrerem, que é normal, vocês devem procurar dedicar horas extras, verificar como funciona a telefonia da clínica, por que não está perdendo o paciente, por que não está voltando o paciente, por que o paciente confirmado não volta, não aparece, o que você pode fazer. Uma dessas ações, inclusive, foi o que me deixou mais interessado até em conhecer inicialmente a Tereza, porque eu percebi numa das palestras dela uma ação nesse sentido que me interessou bastante para aplicar na clínica. Isso foi bastante interessante e mostra que o médico especialista em retinite tem que pensar fora da caixa também, né? Na caixa e fora da caixa, não é só fora da caixa. Pode ser também só fora da caixa, que não dá certo. Mas das duas maneiras e com um racional interessante, né? Não só para o paciente, como para o próprio médico ou para a própria clínica, né? Então, padronização de condutas também tem que ser
outra coisa a ser discutida. Se preparar, fazer relatórios e, para isso, dominar bem o português, né? E, claro, não estou nem falando de outras línguas, mas sim, pelo menos o inglês, né? Ou então, né, a Denise aprendeu outras línguas, né? Como teve que fazer, né, com o francês, e foi uma grande coisa, né? E entender os processos de fluxo. E outro dia eu mesmo, vivenciando em casa, na clínica, percebi um caso muito grave que estava deixando, por exemplo, uma jovem ex-fellow, que é a minha filha Júlia Fará, muito preocupada e entristecida com um determinado caso e um possível mau prognóstico de uma cirurgia que ainda nem ocorreu. Então, que vai ocorrer uma paciente, por exemplo, que vamos operar ontem, né? Eu estava até contando para a Tereza um descolamento de retina coroide grave, desenvolvendo PVR. Essa paciente ontem ia ser operada, hein, Tereza, e acabou não sendo operada, porque teve um problema no pé, mas hoje eu fiquei sabendo também que foi no joelho, e vai ter que ser operada do pé e do joelho amanhã. E tive que adiar essa cirurgia, que já estava com mau prognóstico, vai ficar com um prognóstico ainda pior. Porém, talvez a gente tenha surpresas aí, tem que confiar em Deus também, que vai nos dirigir para a melhor área possível, melhor atuação possível. Então, sempre ter essa boa intenção vai fazer com que a consciência fique tranquila, mas não basta só ter a boa intenção, tem que demonstrar essa boa intenção, convencer e, de fato, fazer tudo para que ela se realize, né? E quando não se realizar, ter um diálogo bom, adequado com o paciente, porque nem tudo é maravilhoso, muitas coisas não dão certo e mesmo outras que dão certo não são reconhecidas. Então, esse processo psicológico, né, para o próprio médico, que eu estou dizendo que também é importante, ter uma base psicológica estável, né, não descompensada, não ficar nervoso. Outro dia, um paciente foi na minha clínica, era um delegado de polícia, a primeira coisa que ele foi tirar um revólver 38 e colocar em cima da minha mesa. Eu não me senti muito à vontade em fazer uma consulta com um revólver assim exposto. Tem coisas diferentes que ocorrem na vida, mas eu sou delegado de polícia, pode guardar esse revólver, porque vai me tirar a atenção e eu não vou conseguir prestar tanto atenção no que nós vamos conversar. Então, muito bem, nessa situação. Mas tem que arrumar uma forma que seja mais adequada do paciente ouvir. Então, com esses detalhes aqui que eu estou querendo colocar para vocês, são no sentido de ampliar a ação do especialista de retina in vitro, ampliar a formação de vocês, torná-los ambiciosos em ser mais. Porque se vocês forem mais do mesmo, a chance de êxito na vida profissional de vocês vai ser menor e de frustração vai ser maior. Então, muito depende de vocês mesmos, né? E aqui está essa lista, eu já mandei, inclusive, para a Tereza, e ela pode passar para vocês, e vocês vão ticando a vida de vocês se vocês já foram obtendo, né? E aquilo que vocês não querem obter, vocês são responsáveis pelas suas próprias decisões. Então, era com essa mensagem que eu queria finalizar, dizendo que é uma especialidade maravilhosa, né? Quem faz retina in vitro, em geral, é um apaixonado, né? Ama medicina, porque tem uma interface muito grande com a medicina de uma forma geral, e também tem uma satisfação hoje em dia que eu não conheci no começo da minha carreira, né? Mas, em compensação, eu conheci muitas aventuras, né? Participei de muitas aventuras no desenvolvimento da retina in vitro. Hoje, muitas delas já estão totalmente decididas, mas novas virão. Então, esses grandes processos aí devem servir de estímulo, e um retinólogo feliz
na minha opinião, é o mais feliz dos oftalmologistas. Então, para trabalhar nisso e vocês conseguirem esse tipo de resultado, né, é importante procurar não apenas fazer o fellowship bem feito, mas procurar cercar o fellowship com todas esses valores agregados para que vocês possam vencer depois como vencer as suas próprias expectativas de satisfação pessoal, profissional e, claro, acima de tudo, com os próprios pacientes, né, que vocês devem desenvolver um relacionamento também bom. Com base nessas informações, eu termino aqui o que eu ia expor, mas é lógico, né, Tereza? Cada um desses itens aqui pode ser explorado profundamente. Otaviano, por favor, agora eu que estou curioso de ouvir, porque você não sabia nada do que eu ia falar, né? Mas estou curioso de ouvir o que você acha e Tereza também. Se a Tereza quer falar primeiro, Tereza, que eu já falei. Quer Não, falar? primeiramente agradecer, eu acho que foi uma overview total, né, de todo o processo, de como esse fellow tem que ser bem formado, de como ele tem que pensar fora da caixa, e principalmente, doutor Michel, a principal mensagem eu achei da sua explanação foi resolver conflitos. Você falou o exemplo aí desse paciente que estava insatisfeito, e muitas das vezes a gente tem que fazer cara de paisagem e saber ouvir para resolver um conflito. Então, eu acho que o senhor, aí, nessa hora de paciência que você ficou escutando o juiz, o meritíssimo, então você ali estava atuando nessa relação desse conflito. E, às vezes, hoje, a gente vive num mundo tão imediatista, de apenas um clique, de coisas serem resolvidas num simples Google ou no Instagram, que, às vezes, a gente não tem essa paciência de saber escutar a queixa do paciente. Então, essa mensagem de pensar fora da caixa, de saber ouvir, além de todo o conhecimento técnico científico que os fellows têm que buscar, têm que estudar, tem que pegar o livro, né, Otaviano, igual ao nosso tempo que a gente pegava livro e lia, além de PubMed, que hoje a gente também é bem servido de muitos artigos de alto impacto. Então, é essa mensagem aí de pensar além e saber ouvir. Então, foi sensacional. O senhor explorou aí 31 tópicos. Depois eu já passei, inclusive, para a equipe nossa aqui do Retina Instituto, os tópicos abordados pelo senhor. E me remeteu coisas assim da minha época de fellow que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito, que eu consegui melhorar depois. E o senhor falou muito bem que não é só apenas no tempo do fellowship. Às vezes é um start ali para poder buscar novos alcances, novas asas. Então, ficou essa mensagem também. Então, te agradeço demais. Eu acho que quem participou aí, os fellows, Caroline Neifer, essa visão do Dr. Michel Fará, que para mim é uma referência nacional e mundial. Hoje ele é meu mentor do meu pós-doutorado, eu tenho uma grande honra de falar isso, e com ele eu sempre aprendo. Falou aí na lapela de tópicos tão importantes, é só agradecer mesmo. E ao Otaviano, que é um outro gigante aí da retinologia, você vê que o trabalho extensivo que o Otaviano fez de geolocalização de todos os especialistas de retina de todo o país, das demandas tanto da saúde pública quanto do suplementar, dados que vocês antes desconheciam e que foi aberto aqui publicamente para vocês, até para facilitar o direcionamento de vocês no futuro. Então, é só gratidão por vocês hoje aqui conosco. Pode falar, Otaviano. Obrigado, Tereza, obrigado, Michel. Achei a aula sensacional, não tenho muita coisa a falar, né, porque realmente foi bastante completa e ampla, mas eu acho que se tem uma coisa que tem que ficar na memória que o Michel talvez represente isso, seja o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o desenvolvimento cirúrgico, clínico, raciocínio, ponderação, fazer o melhor para o paciente, ter tudo muito bem equilibrado dentro de você tomar as melhores decisões e ter uma vida saudável dentro da retina. Retina é uma especialidade difícil, uma especialidade que lida com cegueira, uma especialidade que lida com angústias. E se você não tem o conhecimento e o discernimento de ter a melhor decisão em cada dia,
A gente participa da reunião da retina nossa, a gente discute quase toda semana um caso de diabetes e o caso é diferente toda semana, porque cada passo, cada estrutura, cada condição exige um raciocínio, exige uma ponderação para você tomar a melhor decisão para aquela situação. Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, principalmente se você é um desequilibrado, principalmente desequilibrado mental, que opera todo mundo, ou um desequilibrado mental que injeta em todo mundo. Então, isso eu acredito que deva ser o caminho que vocês devam buscar, né? O caminho do equilíbrio, o caminho de nunca achar que você está sempre certo e sempre escutar a opinião dos outros e achar que eles podem ter uma abordagem melhor do que você teve para aquela situação. Aí, além disso, também somando do que o Michel falou, a mudança que vai ter, né? Por exemplo, as injeções, aqueles que vivem hoje só de injeções, que injetam o dia inteiro, todo dia, possivelmente no futuro próximo teremos injeções com intervalos maiores, drugs deliveries, aí, sistemas que vão fazer injeções a cada 6 meses. E aquelas pessoas que vivem e acham que vão viver só de injeção, não vão viver só disso, porque não vai ter paciente para viver só disso, porque não vai ter mais injeção mensal. Isso certamente será um futuro próximo. Ah, mas não vai demorar. Não vai demorar. Já foi aprovado aqui, o faricimab, o PDS, já está aprovado no Brasil, está em fase de precificação. Possivelmente esse ano já chega, talvez ano que vem. Então, as coisas vão mudar no futuro próximo. E também a gente precisa estar preparado para isso. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, aprendi bastante. Me chame mais vezes. Essas aulas que pensam fora da caixinha, porém com pensamento dentro da caixinha, são sempre muito bons. Muito boas, espetaculares. Alguém teria alguma pergunta? Eu acho que eu passei os tópicos aqui para o pessoal, eles foram acompanhando. Então, deixa eu ver aqui. Denise, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer ao Dr. Otaviano e ao Dr. Michel por essa aula maravilhosa. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco o Dr. Michel, e ele é isso aí que vocês tiveram a oportunidade de ver, além de um retinólogo clínico e cirúrgico excepcional, professor universitário e um grande gestor também, que é uma coisa que ele me ajudou muito, me abriu os olhos. É uma das clínicas mais organizadas que eu tive a oportunidade de acompanhar. E eu fiquei muito agradecida com todos os ensinamentos do Dr. Michel, é um exemplo a ser seguido. E eu só tenho a agradecer ao Dr. Michel, foi quem me deu a oportunidade de ir para a França, que é uma experiência que mudou totalmente a minha vida, a minha forma de enxergar a retinologia, a pensar fora da caixinha totalmente, operar invertido, falar outra língua, entre outras coisas. E chegar onde ele chegou, realmente não são 31 na lista, não. Mais de 100 tópicos que têm que ser preenchidos. É realmente um exemplo e um mentor para mim também na minha vida. Só tenho a agradecer. Bem, eu, Denise, você sou suspeito para falar, né? Porque sempre tive grande admiração por você também. É um orgulho para mim que você tenha feito o que fez e ter voltado tão preparada da França. Já foi preparada, já entrou bem preparada no fellowship, saiu bem preparada do fellowship e continuou se preparando melhor na França e vai continuar se preparando melhor ainda em muitas coisas. Você mesmo sabe, né, Denise, que na nossa atividade profissional tem muito de ciência, né, mas tem muito de arte, né, também, e amadurecimento emocional, né? Cuidados, precauções, cautelas, zelos nas relações também. E todos nós aprendemos, né, também com os fellows, né, Tereza e Otaviano? Você também me ensinou muito. E, com certeza, todos os fellows sempre ensinam bastante. É só a gente prestar atenção neles, né? Porque perguntar é fundamental. Esclarecer dúvidas é fundamental. No meu fellowship, eu muitas vezes não tinha tempo de perguntar tudo que eu queria durante, né? Porque, claro, ia atrapalhar a consulta, ia atrapalhar isso, ia diminuir o fluxo, ia complicar várias coisas. Então, não pode ser fellow chato também, né? Tem que ser um fellow
que tem centralizado. Fiquei com dúvida, anota. Põe lá no seu celular, né? Hoje já não escreve mais, né? Digita lá no seu celular as dúvidas que você teve daquele dia. Se não der para tirar no dia, até combinem, né, com os seus mentores, orientadores, o esclarecimento, e muitas vezes eles não saber, o que não é desmérito nenhum. Muitas vezes eu não sei responder uma pergunta. Então, prepare-se, fellow, para ter que estudar aquilo que você perguntar e não tiver a resposta, porque o seu mentor provavelmente vai dizer: ótima pergunta, não sei a resposta, vai estudar e vem me trazer a resposta. E daí, essa é uma boa forma também de aprender e dosar, né, o que perguntar, porque muitas vezes você pode ficar na dúvida e fala: bom, melhor eu ir estudar antes de esclarecer, antes de perguntar isso, né? Aí você vem com outras dúvidas melhores até, já com a sua esclarecida, mas com outras dúvidas dos seus estudos. Então, essa fase é uma fase de dedicação, né? Muito grande. E vai continuar sendo, não vai diminuir depois muito, não. Mas aproveitem, porque essa é uma fase de grande crescimento, né? Então, tem que estar aí com a cachola aberta. Claro, né, Carolina? Desejo para você, Carolina e Neifer, né, êxito nessas ações do seu fellowship, né, e mantendo isso em mente, mantendo tudo em foco, né. Fácil falar, é difícil fazer, mas desejo que vocês consigam, né, fazer isso dessa maneira, e vocês vão estar muito bem assessorados pelo que eu percebi do corpo clínico, que vai estar cuidando desse fellowship, e o fellowship que está começando, né? Então, outro dia eu vi um professor de tênis dando uma bronca num aluno de tênis. Eu gosto de jogar tênis, né? E falando assim coisas certíssimas, né, para o aluno, mas de uma forma ríspida. E eu falei para ele assim: olha, você está plantando um botão, uma rosa, né? Ela é um botão, ela não é uma rosa ainda. Então, ajude o botão a formar rosa. Se você massacrar o botão agora desse jeito, ele provavelmente não vai virar rosa depois. Então, também, né, aos orientadores, calma com os botões para que eles virem belas rosas, né? E levando tudo isso em conta, né, não é nada fácil, né? Mas dar responsabilidades, né, descentralizar, e acho que o Otaviano me conhece bem, né, nesse sentido, é uma das minhas maiores ações, é a descentralização, né, Otaviano? Procuro não centralizar, mas muitas vezes é necessário centralizar. Mas a descentralização das ações também aumenta a responsabilidade quando a gente outorga responsabilidade e dá metas e deadlines, né? Então, isso também acho que é outro processo no fellowship que está começando, que pode começar bem já com essas normas, né? Conhecimento bem adequado da estrutura. Quando entra um médico novo no Centro Oftalmológico de São Paulo, minha clínica, a gente faz o que se chama ceospização da pessoa, né? Então, tem que entender o que é isso aqui. Então, aqui, ó, funciona assim o faturamento, aqui funciona isso, aqui funciona aquilo, aqui é a lavanderia, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê. Tem que entender toda aquela estrutura complexa que existe e como ela funciona, não em detalhes, né? Mas entender relativamente bem, para que dê certo aquela consultinha lá, aquele atendimento lá, é o resultado de toda uma estrutura, né, que está funcionando e apontando nessa direção. Então, acho que vale a pena também esse tipo de dedicação para conhecer a própria instituição e, se possível, colaborar com o aperfeiçoamento dessa instituição, né? Não é só entender como ela dá ideias, né?
Eu costumo dizer assim, como é que eu vou ter sucesso na minha carreira profissional? Na minha opinião, tornando-se necessário. Se você se tornar necessário, mesmo que você crie necessidades que antes não existiam, mas que, digamos assim, os seus superiores entendam que é de fato uma necessidade, e você também se torna, dessa maneira, parte da solução, provavelmente você vai ter êxito na sua profissão. Então, lembrar desses 2 pontos, né? Tornar-se necessário e ser parte da solução vai provavelmente ajudar nesse processo pós-fellowship, durante e pós-fellowship, com certeza. Muito obrigada, doutor Michel, Otaviano, sem palavras aí por tamanha experiência e tantos insights aí que servem para todos nós, não apenas para os fellows, mas nós aí, né, em contínua transformação. Muito obrigada e conto com vocês aí para futuras aulas e acompanhamentos futuros. Tá? Muito obrigada mesmo, uma boa noite, que fiquem em Deus aí com suas famílias e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. E vocês também, Tereza. Obrigado, Fábio. Obrigado, Tereza. Boa noite a todo o corpo clínico e aos novos fellows. E um beijo, um carinho especial para Denise, que com certeza mora aqui no coração. Um beijo para todo mundo aí, doutora Ana, Ju e Michele também. E para toda a equipe do CELOSP. Boa noite, Taviano. Parabéns. Ótimo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Otaviano, aquele abraço. Tchau. Obrigado, Michel. Obrigado, Tereza. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Denise. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.